Paz, Senhor, galera, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para apresentar mais um Vozes Cast para vocês, em especial o Dia das Crianças. Hoje é quinta-feira, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. E o nosso quadro especial de hoje não poderia ser, com menos, que as tias do Departamento Infantil da Vila Matilde, né, galera? Estamos aqui com a Jana. Jana, se apresenta aí para a galera. A paz do Senhor. Eu sou Janaína, sou líder do Departamento Infantil aqui em Aldebras, Vila Matilde. Na liderança há 4 anos, que eu congrego aqui na Vila já vai fazer, acho que uns 10 anos. Iniciei aqui na Vila, meu filho do meio tinha, acho que 1 aninho, e sempre tive inserida no Departamento Infantil. Sempre fui participante, passei por muitas lideranças no Departamento Infantil. O que foi decisivo para eu ficar aqui em Vila Matilde também foi por conta também do Departamento Infantil, porque eu tenho filhos. E o ensinamento aqui com as crianças sempre foi muito bacana. Na época até era a Carla, a esposa do Fábio, que já não congrega mais aqui com a gente. Passei pela liderança dela, passei pela liderança da tia Verinha, passei pela liderança da Sônia. Teve a Tati, que foi a nossa regente também. Teve a Lu, que hoje está nos adolescentes. Então, eu passei na mão de muita gente, até ser, como vou dizer, discipulada pela tia Thalita, né? A tia Thalita, cara. Tanto eu como a Larissa passamos pela tia Thalita, que foi com quem passou para a minha liderança, e eu estou aí até hoje. Para quem não sabe, eu também faço, tá, gente? Parte do Departamento Infantil. Eu sou regente infantil. Regente. E eu comecei com a Thalita. A Thalita me convidou e falou: "Ei, bora trabalhar no departamento e tal". Aí eu olhei para ela assim e eu falei: "Vamos". Porque na época eu não quis falar não, mas eu não curtia muito criança na época. Mas Deus, ele começou a trabalhar de maneiras assim incríveis, e hoje é um departamento que eu me encontro muito, é com o departamento infantil. Então, assim, Jana, fala pra gente, como é que foi que começou? O que aconteceu que você falou: "Meu, eu quero, foi para isso que Deus me chamou, é isso que eu quero"? A início, assim, a gente vê a carência do departamento infantil. É um departamento a qual, não só em Vila Matilde, mas muitas igrejas, é um departamento carente, que muitas pessoas não querem trabalhar. Sim. Mas é o primeiro departamento. Se for ver, é o primeiro departamento. Porque a palavra de Deus é clara em dizer que se nós não formos como os pequenos, nós não herdaremos o reino dos céus. Então, é um departamento, eu costumo dizer que quem trabalha com crianças, quem trabalha no departamento infantil, está mais perto de Deus. Sempre está mais próxima de Deus. Porque, antigamente, o meu pensamento era assim: eu não vou estar me alimentando da palavra. Eu não vou estar isso, mas eu estou servindo. Eu estou servindo no reino e estou servindo para aqueles que o Senhor chamou. Então, é um departamento muito rico. E as crianças, assim, elas são uma esponja, né? Então, sim, elas absorvem muito fácil. Eu aprendi que se a gente ganha uma criança, a gente ganha ela para a vida inteira. Você ganha um adulto, amém, é bacana, mas o adulto, ele já tem 50% de vida já. Vamos se dizer assim, sim, que ele já passou 50% dele. Só que a criança não, a criança você pega ele no 100%. E ali tudo aquilo que você inserir para ele, ele vai absorvendo, ele vai absorvendo. Por isso que o mundo hoje em dia é contra as crianças. Sim. A guerra do mundo, a guerra de Satanás, é para comer a mente deles, sim, comer a mente da criança, porque eles sabem que é terra fértil, que é terra que produz, que é terra que dá bons frutos. Então, o mundo hoje quer inserir isso, quer inserir o mal. Só que nós, do departamento infantil, temos que ter essa blindagem espiritual, temos que ter essa busca espiritual para o departamento infantil, para as crianças. Porque eu falo que eles são a igreja da última hora, e é isso. Sim. Eles são essa última igreja, para proclamar, para falar, para enviar o evangelho, para pregar nas escolas, nas ruas, aonde for. Eles têm que ser e fazer a diferença. Isso que você falou é muito importante, né? Porque, querendo ou não, como você falou, as crianças, elas são uma esponja. Hoje, o que a gente vê de
ideologias satânicas, de coisas erradas, de padrões assim ridículos e absurdos que eles impõem para as crianças, é uma coisa muito doida. Porque, como você falou, se você ganha uma criança para Cristo, você ganha ela para a vida inteira. Eu já ouvi crianças que falaram, olha, tia, eu falei para Jesus lá na minha escola. E, assim, isso é louco, porque quando a palavra fala que nós devemos ser como crianças, não é para você ser infantil, irmão, pelo amor de Deus. É para você ter a inocência de uma criança, a pureza que eles têm. Porque... né? Quando eles fazem, eles não fazem para se aparecer. Não. Eles fazem porque é deles, é natural. É uma pureza, uma inocência que só a criança tem. E que nós já não temos mais, nós já perdemos. Mas a gente tem que buscar isso diariamente. E estar com criança é você ver a glória de Deus num sorriso, num abraço que a criança te dá. Então, muitas vezes eu já cheguei entristecida para trabalhar, para estar com eles, mas ali o Senhor, nossa, me renovar, falar comigo, ministrar o meu coração através deles. Não precisa vir o profeta lá do Cabobró. Sim. Não, é ali, com eles mesmo, que eu recebo renovo, que eu recebo cura, que eu recebo ânimo para continuar. Então, é através das crianças, é através do departamento infantil. É, querendo ou não, né, um dos departamentos mais importantes, sim, da igreja, é sim. Ainda que muita gente negligencie e não leve tão a sério o departamento infantil como ele merece ser levado, é um dos departamentos mais importantes. E isso que você falou, assim, é um fato. Eu lembro que quando eu comecei no departamento infantil, eu era muito frustrada devido à minha infância e tudo mais. E eu falava para minha mãe, nunca que eu vou querer ter filho, eu não gosto de criança, criança é isso, criança é aquilo. E eu lembro que quando a Thalita me chamou, eu fiquei muito com o pé atrás. Eu falei, meu Deus, eu já não tenho muita paciência, como é que eu vou lidar com criança? E foi doido como eu vi Deus ele começar a trabalhar na minha vida. Como através da vida deles, o Senhor curou a minha infância, a sua vida. Curou a minha criança interior para ajudar essas outras crianças. Então, assim, cara, o departamento infantil ele é lindo. Também já aconteceu de, assim, nunca vou esquecer desse fato. De um dia que eu cheguei no culto, eu estava muito triste, muito chateada. Só que eu não falei para ninguém. E nesse dia específico eu queria muito um abraço, mas eu não queria pedir um abraço para ninguém. E aí o Benjamin do pastor estava passando assim, aí ele virou para mim, me encarou assim e veio e me deu aquele abraço. Eu nunca vou esquecer do abraço que esse menino me deu. É o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. E é tão interessante que, assim, eu cheguei na vila e eu sempre tive envolvida no departamento infantil, mas, assim, só na staff. Eu não queria compromisso. Eu queria, se precisar de mim, eu estou aí, viu? Se precisar de ajuda, eu venho ajudar. Então, quando o Senhor me tirou do banco para trabalhar em algo de liderança, foi primeiro na regência das irmãs. Então, eu fui regente das irmãs por 2 anos. Sim. E aí, quando o Senhor me tirou da regência das irmãs e me colocou na liderança das crianças, eu fiz, oi? Nada a ver. Eu falei, meu Deus! Então, mas foi demais. Foi demais e está sendo demais até hoje, porque, assim, cada dia é uma experiência nova, diferente. A gente vive ali coisas ali na salinha, no Espaço Kids, que muitas vezes eu não sei nem como explicar. Às vezes eu vou explicar para alguém, falo, gente, não tem como explicar porque é o próprio Deus. Então, coisas de Deus a gente não explica, a gente vive elas. Então, eu tenho vivido muitas coisas com as crianças ali no departamento infantil. E eu creio que, assim, cada uma que tem ajudado no departamento, como você, Lala, como a Anice, como a Lili, a Josi, tantos outros, os nossos auxiliares, o Davi, a Isabelle, o Rafael, tantas meninas que têm apoiado, tanto adolescentes. Então, tem sido de suma importância e eu creio que também eles têm vivenciado coisas diferentes, experiências diferentes. A Ana Paula, que saiu também. Então, são experiências que o próprio Deus nos presenteia, né? Um presente. Então, é muito bom. Não é fácil. Não dá para falar que é fácil, porque a obra ela não é fácil. Ela é árdua, mas é prazeroso. É difícil porque você está, como a gente falou no início, as crianças são esponjas e o que você ministra para eles, eles vão levar aquilo pro resto da vida. Então, tem uma grande responsabilidade. Mas é muito gratificante quando, por exemplo, você vai dar aula na salinha e fala, mas e o texto tal? Não, tia, mas aqui na Bíblia fala que é assim, assim, assim. Você fica, cara... E é muito bacana que eu sou assim, eu não sou aquela tia...
sabe, o dom da decoração. Aquela que vai falar do filho pródigo, que vai pegar, vai fazer a bolota dos porcos, vai fazer o porquinho. Não, meu negócio é Bíblia. Também. Meu negócio é com a Bíblia, com a palavra. Então, é assim que eu faço com eles e tem dado muito certo, graças a Deus. Eu tenho visto o crescimento deles espiritual. Não que assim, às vezes você não dá uma folha, uma sulfite. Ainda dou, porque ali a gente está trabalhando com crianças. Então, eles também têm a necessidade deles, mas tudo voltado na palavra do Senhor. Sim. Tudo voltado, nada que fuja da palavra do Senhor. Dentro da palavra do Senhor tem momento de brincadeira, tem momento do sulfite, tem o momento de estar orando, e eles cobram, que é tão engraçado, pelo menos quando eu estou. Eu chego com eles lá, aí, aí eu pergunto, Pai Senhor, tudo bem? Pergunto como foi o dia, como foi a semana, como foi a escola, pergunto tudo para dar liberdade deles falarem e tal. Aí eu falo, agora a gente vai dobrar o joelho e vai orar. Aí já vai um lá e apaga a luz. Nós oramos com a luz apagada. Então, é o ambiente que nós criamos, porque a gente tem que trazer a presença do Espírito Santo, tem todo momento. Então, eles já sabem. Se não é o Henry, é o Benjamin, se não é o Benjamin, é o Rian. Sempre vai ter um que vai lá e vai apagar a luz, que já sabe que é o momento da oração. Então, é muito bacana. Então, cada tia, eles sabem que cada tia tem um método de trabalhar. E eles vão de acordo, se adaptando e vão de acordo com aquilo. Aí, muitas vezes, quando você está, você fala, mas a tia assim trabalha de outra forma. Mas fala, agora a gente vai fazer assim. E até dá para adequar o que a outra faz também, porque é de valia, de grande valia. Então, é muito bom. Então, eu tenho visto o crescimento deles espiritualmente. É bom demais. É bom demais. Isso assim, cara, da oração é importante, até para você também que trabalha com departamento infantil, deles realmente aprenderem a importância da oração. De tipo, olha, tia, a gente vai ensaiar agora, mas a gente precisa orar antes. Antes de começar a salinha, a gente precisa orar antes. E isso é louco porque no último ensaio a gente foi orar e eu falei, nossa, quem que tem um pedido de oração? E cada um tinha um pedido de oração. E, às vezes, você ouve de uma criança e você fala, para a gente que é adulto, é algo que pode soar meio bobo. Mas, para ele, é importante. Para eles são importantes. Eles entendem que a oração tem poder para fazer aquilo acontecer. Sim, com certeza. Isso é assim, maravilhoso. Você vê a fé deles. Eles têm uma fé que você fica, tipo, deixar a gente no chinelo. E né? são coisas assim. Eu lembro de uma atividade que eu fiz com eles no início do ano. Metas que eles queriam para 2023. E tirei foto, porque nós usamos uma lousa como essa lá embaixo. E tirei foto. Tem pedidos dali, que eu fui olhar, que tem crianças que já alcançou. Glória a Deus. Como a Nathalie está grávida. O Nicolas pediu um irmão. Gente. Então, são coisas que a gente sabe. Nossa, Senhor, já está acontecendo. Então, é muito legal a gente ver a resposta da oração deles, do desejo deles, o Senhor realizando, tipo, mostrando, eu estou fazendo. Isso é muito eu não mudo, eu sou Deus. Então, é bacana demais. E, principalmente assim, na escola dominical, eu sempre peço para eles falarem algo que eles acham de Jesus, uma palavra. E aí, nesse domingo passado, que a gente foi falar sobre o primeiro milagre de Jesus, cada um falou uma coisa, maravilhoso, isso. E aí teve uma específica, que foi a Lisa, ela falou assim, Jesus para mim é um milagre. E aí foi tão legal que já desencadeou na história. Então, eu falei assim, é sobre milagre que a gente vai falar. Então, é muito bacana, porque você vê o atuar do Senhor na hora que eles abrem a boca. Sim. Porque eu falei, nossa, ela poderia ter falado milhares de coisas. Ela falou, não, Jesus é um milagre. Gente, isso é muito doido. Porque, como eu falei, as pessoas às vezes negligenciam porque são crianças. Mas Deus, ele tem uma facilidade para usar a criança, que é uma coisa assim, doida. De, às vezes, eu orar algo ao Senhor e eu estar aqui muito angustiada e uma criança virar para mim e falar, não, tia, aqui não sei o que aconteceu isso aqui no meu dia, mas você sabia que isso aconteceu com o Nicolas. E era algo que eu estava orando ao Senhor e ele falou, não, tia, mas vai ser assim, assim, assim. E eu olhei para ele e falei, meu Deus, menino, quem que te falou isso? E é louco, porque o Senhor usa crianças. Usa. Assim, da maneira dele, claro, mas ele usa. Se você prestar muita atenção, Deus, ele usa cada criança de um jeito.
Cada criança tem, claro, uma personalidade, um jeito, mas Deus, ele tem uma facilidade tão grande para usar eles, e às vezes a gente não valoriza isso. Não mesmo, e assim, e é tão engraçado que, entrando um pouquinho sobre o congresso deles, o tema que nós vamos trabalhar esse ano, que o Senhor nos deu, é em Isaías, capítulo 6, versículo 8. E na passagem de Isaías, capítulo 6, é quando Isaías ele é escolhido para ser profeta. E ali tem uma passagem que fala: Santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E a glória de Deus você vê o quê? Você vê num gesto de uma criança, você vê num sorriso de uma criança, você vê num abraço de uma criança, entre outros detalhes. A gente vê a glória de Deus. Só que, hoje em dia, a gente está atarefado com tantas coisas que, muitas vezes, nós não enxergamos essa glória. Então, quando eu falava para eles sobre isso, porque a gente tenta trabalhar até o congresso deles para isso estar inserido na mente deles, né? Então, eu falava, gente, a glória de Deus, você vê a glória de Deus no quê? E é bem isso que você está falando, Lala. A glória de Deus. Porque a criança, ela é isso, ela é a glória de Deus. É só nós termos a ciência de abrir os nossos olhos, de deixar as escamas cair e enxergar. Sim. Eu acho que isso é até importante e mostra por que o diabo ele bate tanto no departamento infantil. Sim. Por que o diabo tem investido tanto nas crianças, em colocar apologias, em colocar doutrinas, em assim, fazendo o possível sempre para atacar as crianças. Por quê? Porque eles são o futuro. Sim. Né? E hoje em dia, sim, eles são bênção. Criança ela é bênção, não adianta. E o inimigo ele tem tentado. E hoje em dia a gente vê muita criança que manifesta com demônios. Sim. Mas por quê? Muita maldição hereditária, muito brinquedo, muito doce, desenhos. Por mais que a gente tente, não, isso não tem nada a ver. Não, tem a ver. Tem a ver. Um fato mesmo, a minha filha, ela ganhou uma vez uma bicicleta. E aí eu coloquei essa bicicleta dentro de casa, ganhei de um vizinho, meu marido trouxe. Nessa noite, minha filha não dormiu. Ela não dormia, agitada. Na hora, o Espírito Santo trouxe ao meu coração a bicicleta. Aí eu falei, Anderson, coloca essa bicicleta para fora. Cessou. Então, a gente precisa ter esse feeling espiritual. A gente precisa estar atenta ao Espírito Santo, à voz de Deus. Porque o Senhor não nos deixa nada oculto. Sim. Só que a gente tem que estar apercebido. A gente não pode estar desapercebido. E principalmente as coisas das crianças. Muitas vezes, tá ali, não está vendo nada demais. Não, está vendo sim. Está vendo sim. Então, é por ali que o inimigo vai entrar. Sim. Acha que ela não está vendo nada demais. Então, nós temos que estar muito atentos hoje em dia. Muito apercebidos. Sim. Às situações. Isso é importante porque teve uma situação em casa que... A gente tinha Netflix e tal, e aí a minha mãe colocou um desenho para ela assistir com a Maria, e olha que a minha irmã já tem 10 anos. E aí, assim, quem é maduro e quem tem essa sensibilidade espiritual nota as coisas. E minha mãe falou que quando ela começou a assistir, ela notou o que a minha irmã não tinha notado. E ela falou, Maria, tira esse desenho. Então, assim, era um desenho que fazia apologia ao homossexualismo, era um desenho que fazia apologia a tudo que é contrário à palavra do Senhor, mas que, às vezes, um pai e uma mãe, por ver e achar que é só um desenho, não nota. Sim. Mas até nisso, até nessas pequenas coisas, a gente vê o inimigo, porque são mensagens subliminares, mas que, sim, penetram na mente da criança, e a gente precisa ter essa noção. Com certeza. É que nem assim, eu, particularmente, eu não sou muito apta a falar, porque eu não casei, eu não tenho filhos, mas, assim, eu não concordo muito com muitos pais que dão muita liberdade para uma criança num telefone. Principalmente com o YouTube, principalmente com o TikTok. Sim. Porque são redes sociais que muito pesadas muito e que tem muitos conteúdos o tempo inteiro. Então, assim, às vezes você acha que seu filho não está vendo nada demais. Então, tipo, tem que ter um controle. Você não consegue colocar um limite. Não consegue. Porque não tem como ter controle. A rede social, hoje em dia, é algo que você não tem controle. E é uma coisa que a professora do meu filho falou isso e eu achei muito interessante. Ela falou que antigamente, você chegava na escola,
não tinha acesso à internet, essas coisas antigamente não tinha. Então, você vinha com aquela sede, você queria aprender, você queria saber. E, tipo, só o professor poderia te trazer isso. Sim. Hoje em dia, não. É tudo muito fácil na cabeça deles e é uma montanha de coisas. É um boom, uma explosão de informações. Sim. Então, isso precisa ser o quê? Administrado. E, muitas vezes, não está sendo bem administrado. Está entrando, e quando você vai ver... Isso que você falou é um fato, né? Porque realmente são bombas de informações que, para a gente que é adulto, já faz muito mal. Faz mal. O consumo excessivo de celular no cérebro de um adulto já causa um dano, ainda mais no cérebro de uma criança. Sim. E às vezes é por isso que a gente... É por isso que a gente, inclusive, vê hoje crianças com ansiedade, crianças com depressão, crianças hiperativas. Por quê? Porque, às vezes, não tem esse controle de informação. Hoje em dia, você vê criança falar assim, eu estou com tédio. Uma criança sabe o que é tédio? Pelo amor de Deus, gente. Então, as crianças, hoje em dia, usam esses termos. Eu estou com tédio. Tédio, vai fazer uma lição. Vai lavar uma loucinha. Então, são coisas que, assim, gente, a gente precisa estar muito atento. Muito atento. Porque Satanás não brinca de ser Satanás jamais. Jamais. E o mundo não está brincando de ser mundo, não. Ele está aí mesmo, para matar, roubar, destruir. E muitas vezes a gente acha, não, é morte física. Não, que é pior que física, é espiritual. Que adianta você ser um morto em vida? Pois é, forte. Morto em vida, e ainda mais para uma criança que tem uma vida pela frente. Exatamente. Crianças com depressão, crianças que se cortam, crianças que desejam a morte, crianças com amigos imaginários. Amigos. Pois é. E, assim, acho que é algo que está tão... O diabo não está brincando de ser diabo. Ele deixa tudo muito explícito, mas realmente, às vezes, parece que a cegueira espiritual ela é maior. Porque a gente vê, assim, na minha época, falo na minha época, né, de ser idosa, mas eu, quando eu era criança, eu não tinha noção de muita coisa do que crianças com a minha idade hoje têm. Crianças falando coisas que, na minha infância, eu jamais falaria. Sabendo de coisas que crianças jamais deveriam saber. E tem pessoas que veem esse tipo de situação e acham normal. Gente, pelo amor de Deus. Um atento aos pais. Preservem a inocência do filho de vocês. É importante, porque o diabo está fazendo justamente isso, roubando a infância, da criança. A inocência deles. E sem dó e nem piedade. Sem dó. Eu vejo porque, assim, eu tenho o Davi com 14, o Daniel com 11 e a Maria com 7. A Maria é anos-luz avançada, o Davi e o Daniel. Coisas que jamais eles sequer sonharam. Eu já tenho que estar em cima. Então, você vê como o passar do tempo, a coisa vai mudando, vai avançando na mente deles. Então, eles são muito inteligentes para algumas coisas. E com a ferramenta que é a internet, está sendo usada muito ao contrário, principalmente para as crianças. Principalmente para as crianças. Não que necessariamente a internet em si seja negativa. Não. O que há nela que, sem um controle, que se torna algo extremamente prejudicial e negativo na vida de uma criança. E a gente precisa ter essa pauta. Assim, acho que principalmente você, Jana, que é mãe, você tem o poder de falar. Acho que até na escola. A gente começou a ver isso até em escolas. Sim. Porque a minha irmã também estuda, ela ainda é criança. E, às vezes, eu fico pensando, eu falo, como assim? Na minha época de escola, isso não aconteceria, mas tem coisas na escola que hoje acontecem, e é normal. Né? E é normal, coisas que jamais aconteceriam. Antigamente, a escola era um lugar que você mandava o seu filho e você estava tranquila, você tinha paz. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem que cobrir os nossos filhos de oração, as nossas crianças, aonde eles forem, porque a gente não sabe. Pois é. A gente não sabe. Então, é bem isso. Mas... tirando todas essas coisas, é muito bom, muito bom, muito bom trabalhar para o Senhor e principalmente com as crianças. Principalmente agora, o nosso congresso que está aí chegando. Venham galera. Nosso congresso, galera. Venham, Congresso dos Pequenos Missionários, aí, dia 21 e 22 de outubro. Onde ali falaremos, querendo ou não, é um tema missionário, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. A quem enviarei?
Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ó, você aí, hein? Eis você aí. Eis-me aqui, Senhor. Então, esse ano falaremos do profeta Isaías e creio que será uma bênção, creio que haverá salvação de almas, creio que haverá crianças batizadas com o Espírito Santo, creio que vai ser bênção para a glória do nome do Senhor. Eu acho importante a gente bater nessa pauta do Congresso, né? Porque a gente precisa ter noção de que o Congresso Infantil não é menos importante do que o Congresso de outros departamentos. Na verdade, para mim, Larissa, que trabalha com crianças, a gente vê o perrengue que é. Para mim, é um dos mais importantes. E não despreze o departamento infantil, não despreze o Congresso Infantil. Às vezes a gente acha que é só uma festa colorida e tudo mais, mas tem todo um preparo. Tem toda uma coisa por trás. E a gente vê o Senhor trabalhando, a gente vê o Senhor agindo, e a gente precisa começar a valorizar isso. Sim, né? sim. Da mesma forma que a gente valoriza os varões, as irmãs, que geralmente é tida como a coluna da igreja, a mocidade, os adolescentes, as crianças não é diferente, porque elas são um corpo. Uhum. A igreja não é feita de um corpo? Sim. Então, as crianças, elas são um corpo. Desculpa, gente. Sim, foi. O departamento infantil é um corpo. Uhum. Assim como todos os outros departamentos têm suas funções e são importantes, com o departamento infantil não é diferente. É a mesma coisa, a mesma importância, porque a criança é o futuro da igreja. Um dia eu não vou estar aqui, Larissa não vai estar aqui. E quem? Quem que vai dar continuidade? Quem vai dar continuidade? Eis-me aqui, são eles. Você aí, ó. São eles que vão dar continuidade. Então, é dessa forma, eu vejo dessa maneira. E bom seria se todas as igrejas vissem dessa maneira. Porque, gente, há trabalhos missionários aí mundo afora de crianças sedentas por Jesus. Gente, sim. Sedentas por Jesus, gente. Que quando eu ouço algum testemunho de pastoras que eu sigo, que trabalham com missão infantil, gente, eu fico maravilhada. Eu fico maravilhada porque você vê testemunho, você fala, meu Deus do céu. Criança querendo aquilo, aquele primeiro amor que você fica maravilhado. Você fica maravilhado, você fala, Senhor Jesus, onde que eu parei? Onde que eu parei, Deus? Isso é importante. E a criança querendo aquilo. Cara, a criança, assim, para mim, ela deixa a gente que é adulta, às vezes, no chinelo, em muitas coisas. Às vezes, até em determinadas situações, tipo, por exemplo, a gente sabe que criança briga, criança se desentende. Mas passou ali 2 minutos, eles já estão lá juntos de novo. E às vezes a gente fica com a cara virada fica por com a cara mão, virada, né? E aí tem que pedir perdão, e aí fica com o coração duro, e a criança não. Por isso que a criança ela é diferente. Você chama atenção ali, daqui a pouco ela já está grudada na sua perna, a outra está na outra. E eles, entre eles também, eles brigam entre eles. Eles não têm dificuldade de pedir desculpa. Sim, eu acho isso lindo, porque quando eles brigam, aqui na igreja, quando alguma criança briga, eles não ficam com raiva porque brigaram. Não. É tipo, olha, tia, eu briguei com fulano, mas eu tô chateada porque ele não quer falar comigo. A decepção de falar assim, ele é meu amigo, ele não quer falar comigo. Então, muitas vezes é isso. Ele fala, tia, ele não quer ser mais meu amigo. E aí você ter que contornar essa situação. Dá um jogo de cintura ali. Então, a criança, eles são diferentes. Eu acho que, assim, vamos entrando nessa pauta de família. Se você pudesse deixar um conselho para quem é pai, para quem é mãe, sobre os seus filhos, porque isso é importante. A gente, infelizmente, trabalha, às vezes, com algumas crianças que são muito carentes e que só querem ser ouvidas. E de fato, é necessário. A criança tem essa necessidade de falar. Ela tem essa necessidade de ser ouvida. Se você pudesse deixar um conselho para quem é pai, para quem é mãe ou para quem é cuidador de uma criança. Eu costumo falar muito de tempo.
Nós precisamos doar o nosso tempo hoje em dia, porque é tanto corre para cá, corre para lá, corre para aquilo, e aí são detalhes que passam desapercebido que depois você vai falar, nossa, mas eu nem vi. Eu poderia ter feito, eu deveria. Então, para não ter que ficar no passado, viva o presente. Sim. Faça hoje, se dedique hoje, porque certas coisas podem esperar, mas o seu filho não pode esperar. Porque você vai ter que prestar conta desse sangue com Deus. É com Deus que você vai ter. Não é com o vizinho, não é com o ciclano, é com Deus. Deus vai prestar conta e falar, e aí? E aí, Janaína? Como que foi com o Davi, com o Daniel e com a Maria? Daquilo que eu te emprestei, porque os nossos filhos, eles são do Senhor. Então, eles são a nós emprestados. Eles não são nossos, eles são de Deus. E nós teremos que prestar conta. Então, dê o seu tempo, doe o seu tempo para os seus filhos. Porque não adianta a gente falar, o meu tempo é do meu filho, da minha família. Não. Pode ver que você está priorizando outras coisas. Daqui a pouco eu faço. Não. É agora. O tempo é agora. A busca é agora. O tempo é já. É igual buscar o Senhor enquanto se pode achar? Sim. É isso. Então, esse é meu alerta. É forte, galera. Eita, que ficou aí a chulapada veia. É importante. Porque a criança, às vezes você acha que mas eu não tenho condição de dar para o meu filho o que ele precisa. Eu não tenho condição de dar para o meu filho algo caro. Eu não tenho condição de dar para o meu filho algo bom. Claro que eu acredito que quem é mãe, quem é pai, quer dar o melhor para o seu filho e luta todos os dias para dar o melhor para o seu filho. Mas, às vezes, o seu filho ele só quer sua atenção. Só. Às vezes, o seu filho só quer um abraço. Às vezes, o seu filho só quer que você vire para ele e fale, ei, filho, como é que foi o dia? Como é que foi a escola? Como é que você está? E eu sou aquela mãe que, sou meio chapada das ideias, né? Em casa eu moro em apartamento, então, em casa a gente brinca de cobra cega, a gente rola, a gente faz o que dá para fazer, a gente dança. É muito bom. É muito bom. Importante, né? É muito bom. E os meus filhos, eles cobram. Eles cobram. Quando... mãe, e aí? Eles cobram de mim. E eles são muito apegados a mim e eu sou muito apegada a eles. Então, a gente faz o que dá para fazer. Claro, a gente adoraria dar os céus, mas a gente dá aquilo que está nas nossas possibilidades. Porque, muitas vezes, nos tempos de hoje, tem pais que estão compensando a ausência com isso. É verdade. Com um brinquedo caro. E o filho não quer aquele brinquedo caro. Ele quer a sua atenção, ele quer a sua presença. E é isso que faz toda a diferença. Porque é como um vídeo que eu vi no Instagram. Quem vai lembrar dos momentos que você chegou tarde são seus filhos. Não é seu patrão não está nem aí. Mas seus filhos vão lembrar. Isso é verdade. É porque na criança fica a memória. Sim, com certeza. A gente precisa ter isso em mente. Você, pai e mãe, tenha isso em mente. O que fica para o seu filho não é o tênis de R$500 que você deu para ele. O que fica para o seu filho não é a calça cara, a roupa cara. É a memória. É a memória. A memória afetiva, ela vale muito mais do que qualquer bem material. Sim, sim. A gente precisa ter essa ideia. Porque eu lembro de coisas da minha infância que, eu falo, minha infância foi bacana demais. Sim. E hoje a gente tem medo de mandar o nosso filho na padaria. Então, quem tem que criar memórias afetivas nele somos nós. Somos nós, porque hoje em dia é tudo mais fácil por um lado, porém mais difícil por outro. Então, nós precisamos criar memórias para falar, meu filho chegar lá na frente e falar assim, nossa, mãe, lembra aquela vez assim, assim, assim? E a gente poder sorrir e, falar, valeu a pena. Porque vale a pena, principalmente com Jesus no barco, vale muito a pena. E eu acho que é importante o pai e a mãe lembrar que um dia ele foi criança também. Né? Às vezes a gente deixa tanta coisa da vida tomar conta da nossa cabeça e a gente esquece que uma vez a gente já esteve naquela posição. E como é importante. E como o Senhor se alegra disso. Porque a família é um projeto de Deus. Deus, ele se alegra. Cara, é uma coisa que Deus ele fica felizão em construir famílias. Porque família, ele viu que era algo muito bom. Todos ele pontua bom. Na família é muito bom. Então, é muito bom.
É muito bom a família e é muito bom as crianças. Para quem tem, Para quem tem, no caso da Larissa ainda não. Mas isso é verdade, Não, a Larissa ainda, no caso da Larissa, é as crianças que ela tem no departamento. Sim, exceção. E é tão engraçado isso, que uma vez eu fui a um culto, minha cunhada fez um culto na casa dela. E uma missionária que foi pregar lá, eu já tinha meus 3 filhos. E se falasse de filho para mim, eu falava, Senhor Jesus. Eu ainda não tinha nem operado. E aí ela falou assim, Jana, e eu ainda não estava no departamento infantil. Ela falou assim, eu vejo um monte de criança ao redor de você. Mas aí ela falou assim, Senhor, mas eu vou falar de filho para ela, já tem 3 filhos. Aí ela falou assim, mas o Senhor me mostra que são filhos espirituais. E aí tinha uma amiga minha do lado, ela fez assim, desviei. Aí eu falei, Senhor, e aí logo depois eu fui levantada líder do departamento infantil. Cara, e eu falo, Senhor Jesus, se cumpriu. Eu amo o departamento infantil justamente por isso, porque é um departamento que você serve, você está servindo, mas que você é servido e é Sim. curado. Eu falo que eu fui muito curada no departamento infantil. De Deus ele me colocar em situações em que, primeiro, com paciência, que eu era muito impaciente, eu era meio o espírito de Pedro. Hoje eu sou mais melancólica, mas eu antigamente era muito sanguínea. E eu não tinha muita paciência. E hoje eu me vejo tendo paciência para... Não, ó, vamos lá, é assim, assim, assim. Ó, assim, assim, assim. Sabe? De criança virar para mim e falar, ai, tia, tá acontecendo tal coisa. Ai, tia, eu tô me sentindo assim, assim, assim. E isso é muito louco, porque eu estava falando com a minha mãe ontem, né? Eu falei, nossa, mãe, Deus, ele trabalha às vezes... E a gente ora pedindo coisas para Deus, mas a gente vive essas coisas e às vezes não nota que está vivendo. Sim. E eu falei, eu notei como Deus, ele me curou de algo que eu sentia muita falta na infância através do departamento infantil. Porque minha mãe e meu pai trabalhavam demais para manter a gente estável, porque não queriam que a gente passasse necessidade como eles passaram. E eles não tinham esse tempo de qualidade com nós que éramos filhas. Eu vivia muito com a minha avó. E aí, eu sentia muito essa falta de ser ouvida. Eu fui uma criança muito tímida. Sim. Hoje ainda eu sou um pouco tímida. Então, eu cresci muito retraída. E eu vi, esses dias, eu numa situação que aquilo me curou interiormente. De uma criança virar para mim e falar, ai, tia, estou me sentindo assim, assim. E eu virar para ela e falar, não, olha, é assim, eu estou aqui, eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, eu entendo o que você está sentindo. E eu falei, meu Deus, que coisa linda. Como Deus ele trabalha de maneiras assim. E eu nunca tinha pensado que eu trabalharia com o departamento infantil um dia, porque desde que eu voltei para a igreja, né, porque eu já fui meio desviada, desde que eu voltei para a igreja, Deus falava para mim, dar palavra, pregar, missão e tal, mas eu não achava que eu ia começar com o departamento infantil, com as crianças. Sim. E esse trabalhar de Deus é lindo da gente ver. Deus, ele às vezes trabalha de maneiras... Realmente não dá para você prever o trabalhar de Deus. Às vezes a gente acha, não, Deus ele vai fazer assim, 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 eu acho. Deus ele faz de um modo completamente diferente e melhor do que você imagina, Sim, né? Sim, com certeza. E é dessa forma que Deus trabalha. A gente não tem como descrever. As coisas de Deus a gente não descreve. O Senhor ele nos faz passar por experiências para lá na frente falar, ó, aquilo que você passou é para você usar hoje. Sim. Então, são coisas que você vê com você. Deus precisou tratar para, tipo, ó, agora você vai fazer assim, assim, assim. Isso você vai curar assim, assim. Então, é muito, muito legal. Igual, assim, Gente, eu não tinha experiência nenhuma de departamento infantil. Só que o senhor foi me capacitando. E engraçado, igual, trabalhei com a Thalita. A Thalita sempre trabalhou com o departamento infantil. Depois teve a Bárbara. E quando a Bárbara falava assim para mim, Jana, mas eu estou aprendendo com você. Eu falei, filha, eu que estou aprendendo com você. Você não está entendendo. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai se doando. E aí, a gente dá ouvidos aos mais velhos, né? Porque a palavra também fala, ouvir aos santos. Eu tô te ouvindo. E é necessário. Então, eu sempre dou muito ouvido aos mais velhos para falar, não, assim não, vou fazer de outra forma.
E aí a gente vai caminhando, o Senhor vai dando graça, vai capacitando, e a gente vai continuando, caminhando. Então é muito prazeroso. É isso aí, Jana. É isso aí. É isso aí, galerinha. Vamos valorizar o departamento infantil. Vamos, por gentileza. Favor. Hashtag departamento infantil. Hashtag cuide das crianças. Hashtag cuide da inocência dos seus filhos. Por favor. E hashtag leia a Bíblia para seus filhos. É importante. É importante. É importante. Até babei. É importante. Ai, gente, mas é isso. Crianças também... Nós também temos que ser como criança. Então, eles aguardam nossa seriedade? Sim. Mas também aguardam o nosso lado criança, moleca. Porque a gente precisa. Isso, cara, o departamento infantil desperta isso da gente. E é onde a gente põe pra fora. Isso tocou num ponto muito bom, porque eu lembro que quando a Jana virou pra mim e falou assim, você não quer ser regente infantil? Eu sempre fui muito tímida. Eu sou um pouco tímida até hoje. E quando ela falou, você não quer ser regente? Eu sempre tive essa vontade no coração, não vou negar. Só que eu sempre fui muito tímida. Eu falei, eu vou reger na frente da igreja inteira. Hoje eu me vejo fazendo coreografias que eu jamais faria. Mas que pra mim, cara, é a melhor coisa do mundo. Muito bom. O departamento infantil desperta essa alegria na gente, essa pureza, de fato, essa inocência, sabe? E é um departamento que a gente está sempre trabalhando. Se você vê num calendário comemorativo da igreja, sempre tem algo para o departamento infantil todo mês. E é um departamento que você pode extravasar o seu lado criativo. Tudo bem que eu não tenho muito. Eu tenho para outras áreas criativas, assim, como gesto, na área mais musical. Na área de decoração, nem tanto, é zero. Na fila eu pulei. Mas, mesmo assim, eles entendem. Eles entendem e falam, não, tia Jana assim, a tia Larissa assado. Cada dia é igual a Lili. Gente, a Lili, ela traz trabalhos para o departamento infantil, que eu falo, Lili, ela fica, tipo assim, a escala... Geralmente, do departamento é um domingo ao mês, cada tia. Gente, ela tem um mês, ela trabalha um mês aquilo que ela vai trazer, ela traz coisas maravilhosas. E comida também. E comida, gente, detalhe. Comida também, no gente. dela sempre tem. Ela fez fine caseiro. Fine caseiro, gente. As crianças estão melhor que a gente. Então, ela trouxe a túnica de José. Ela fez túnicas para eles. Gente, é coisa do céu, né? Eu queria... Eu gostaria, Senhor, mas... O Senhor deu o dom a cada um usa o dom cuidado. É isso. Então, assim, eles têm usufruído bastante, porque as tias têm se dedicado bastante a eles, a trazer o melhor para eles. Muitas vezes nós não conseguimos colocar tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, porque muitas vezes eles estão agitados por N coisas. Muitas vezes não conseguimos colocar aquilo que a gente queria, mas aí o Senhor, na próxima, ele sempre compensa. É verdade. Na próxima, ele sempre compensa. Então, é muito bom servir ao departamento infantil, servir ao Senhor, porque não sou mão no arado, esquece. Minha filha, a palavra esquece, viu? Para não virar estátua de sal. Dá pra contar aquele hino, né? Essa é a história de uma mulher que não adianta, esquece. No passado não tem mais nada. Mas isso é legal, porque a gente vê o crescimento deles também. Né? Eu lembro que quando eu comecei no departamento infantil, o Enoque tinha acabado de chegar aqui. E o B ainda era pequeno. Gente, uma criança que eu amo é o Bernardo. Eu amo todos. Mas o B foi uma criança assim, que foi tão sobrenatural, o meu trabalhar com ele, o meu discipulado com ele, que ele foi um menino que despertou em mim o desejo de ser mãe, foi o Bernardo. Eu falei, Senhor, eu sei, Pai, Tu sabe de todas as coisas. Eu sei, Senhor, cada criação é uma criação. Mas, cara, ele me despertou isso. Porque eu falei, cara, que criança maravilhosa.
Claro que existem crianças que são um pouco mais complicadas, são mais difíceis de lidar. Mas quando você vê o crescimento, você vê a evolução, você vê onde a criança chegou, você vê a criança que uma hora estava fazendo gesto com você, Sim. agora ela está tocando e ela está cantando no departamento de adolescentes, você fica tipo, meu Deus. Um avanço. Querendo ou não, os meus juniores do ano passado, hoje eu já não os tenho mais. Hoje, literalmente, o nosso congresso é de criança. De crianças. Hoje em dia eu já não tenho mais. Hoje eles estão nos juniores, adolescentes, e estão aí caminhando, e eu falo, nossa, Senhor, obrigada. Daqui a pouco eles estão nos jovens, daqui a pouco eles estão tia e... Aquela satisfação, aquele orgulho, né? Aquele prazer trabalho, de ter falado, nossa, Senhor, obrigada, porque eu fiz parte. Então, é muito válido. É muito válido. Isso, cara, isso é doido, porque eles viram e falam, nossa, quando a gente... E quando a gente... E eu confesso que no início, quando ele saiu do departamento infantil, eu fiquei muito frustrada, porque ele falava, não, tia, eu já tô grande para ficar cantando esses hinos. Eu falei, que você tá grande o quê, menino? Pelo amor de Deus. E é bem Mas assim. hoje a gente vê o crescimento e dá aquele orgulho no coração. Fala, glória a Deus, Hoje Senhor. eles correm lá para falar assim, posso ajudar? Cara, nossa, isso me quebra. Posso ajudar. Hoje eles ajudam. Ontem eles eram crianças, hoje eles ajudam. E assim a gente caminha. Daqui a pouco a gente está em outro lugar, em outro. E a obra continua. A obra continua. A obra não pode parar jamais. É isso, Jana. Deus abençoe sua vida. Amém. Adorei, amém. Foi muito bom. Gente, esse departamento, ele é assim, fantástico. Amém. Muito obrigada pelo convite. Contamos com a presença de vocês, dia 21 e 22 de outubro. Semana que vem. Congresso dos Pequenos Missionários. Pequenos Missionários. Amém. Vocês, creio que Deus tem uma palavra ao coração de cada um, adulto, criança, perna comprida, perna pequena, de 0 a 100 anos. Venham ser abençoados nessas datas. E entre outras, que a nossa igreja está aqui com as portas abertas, aguardando vocês. Amém? É isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Tchau.